uma notícia da Globo e é Max, pode falar, sim, você ia concluir. É que é o seguinte, a gente de forma genérica fala deputados, senadores, prefeitos, governadores, enfim, exato. O que nós precisamos dizer é o seguinte, existem esforços muito qualificados que não tem toda a estrutura, né, que possa, vamos dizer assim, gerar uma certa competência na eficácia das ações deles, mas muita gente muito bem intencionada, muita gente séria, inclusive que chegou ao Parlamento Brasileiro, vamos falar aqui no Senado e na Câmara Federal. Então a gente não pode invalidar esses esforços, precisamos direcioná-los de maneira melhor, treinar, estabelecer, vamos dizer assim, estratégia, táticas de ação, isso é importante, que seja feito nesse nível e outros níveis de poder, nos estados, na Assembleia Legislativa, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. E, ao mesmo tempo, nós não podemos tomar essa minoria que controla através de um poder totalitário, por exemplo, o sistema judiciário brasileiro, o Ministério Público. Porque existem diversas pessoas que têm alinhamento claro com o nosso pensamento. Então, na medida em que a gente simplesmente centraliza e mostra que estes têm força, que não tem uma legião a apoiá-los, e é simplesmente em cima de decisões monocráticas, pessoais e corporativas, existe um Brasil inteiro que tem capacidade de reagir a isso, de maneira ordeira, dentro do âmbito legal, dentro das estruturas jurídicas que o país tem. O que nós precisamos, na verdade, é nos reconectar com essa realidade, Mauro. A gente precisa agir de maneira calculada, precisa, para esse tipo de enfrentamento. Porque, eu volto a dizer, não são coisas simples, mas é uma nova realidade que nós estamos vivendo, e se a gente perceber, o grupo que resiste a essa mudança não tem quantidade. Exato. Não tem expressão quantitativa. É assim, é sempre assim. Então nós precisamos entender que a nossa força de ordem natural, ela se sobrepõe às tentativas de cerceamento desses direitos, desse nosso encaminhamento para uma reconstrução de um país. Eu falo reconstrução porque nós estamos de fato reconstruindo o Brasil. E não é só uma reconstrução econômica. Se fosse econômica era muito fácil. É muito fácil você sair de um modelo destruidor que gastou, que usou formas perdulárias, privilegiou um conjunto de malandros e assaltantes. Perfeito. Isso você muda e a economia começa a responder. Responde muito mais rápido que essa mudança que a gente tem que fazer, que são de princípios, de valores e que precisam se ressedimentar na cultura nacional e principalmente no ambiente político. Então eu quero aqui estimular a esses deputados, a esses senadores, esse grupo político que está, por exemplo, notadamente no governo federal, que se oponham de maneira objetiva a essa estrutura que não é legal. Ela não é legal. Então ela não tem como. Tem uma vedação moral fundamental que vai acabar acontecendo daqui a pouco. A Polícia Federal não vai cumprir mais mandados desse tipo. Não é possível que vão usar a força do Estado. E eu, por exemplo, delegado federal, eu, agente federal, eu, policial militar, eu, policial civil, vou ser o agente que vou atuar contra o igual a mim. O igual a mim são esses, e não as tais grandes autoridades. Exatamente, exatamente. Não necessariamente a cúpula tem que dar um jeito. O próprio corpo institucional ele vai acabar se voltando. Patriota contra patriota. Isso aí vai acabar acontecendo, né? Até porque isso aí pode gerar inclusive uma insurreição. Sim. Né? Uma grande insurreição. E se isso acontecer, meu amigo, aí o negócio vai ficar feio. Mas eu tenho absoluta certeza, tal qual a sua. Desculpa, essa insurreição que você fala aqui, que logicamente é a característica, né, do fato, né, que você pode nominar dessa forma, mas ela não tem essa dimensão da expressão da palavra insurreição. Sim.
Sim. Porque pode levar a um certo grau de perigo, né? De achar que são movimentos. Não. O que vai ser o encontro de nós com nós mesmos, do melhor de nós. Então, por exemplo, eu tenho uma juíza que eu não citei o nome dela aqui, nem quero citar, mas é brilhante. Quando ela fala da questão do Supremo, eu tenho absoluta certeza que quando chegar uma decisão na instância dela, ela vai cumprir segundo a lei. E isso pode acontecer dentro do judiciário. E vai acontecer em todo. Quando se pedir para a primeira instância, falar assim: olha, interroga tal testemunha. Vou nada. Não vou interrogar. Isso aqui tá ilegal, isso aqui é inconstitucional. Não vou fazer. E aí? O Ministério Público. Um delegado de polícia chefiando o inquérito. Exatamente. Basta um procurador regional dizer assim: negativo. Bandido eu não sou. Ninguém vai cumprir isso aqui. Basta ele mandar uma orientação que aquela região dele ali, meu amigo, não vai cumprir. E Mauro, tem o seguinte, vai ser um igual a nós que vai ser instado, por exemplo, a atuar contra este. Exatamente. E ele vai chegar e vai dizer, não vou fazer. E aí, vai fazer o que? Vai me aprender também? Como é que vai ser? Como fica isso? Então, Max, eu tenho absoluta certeza, as coisas vão caminhar por um ordenamento natural desse ajuste, aquelas pecinhas que vão novamente se encaixar. É a questão de que